Então, gente, como eu mostrei pra vocês, eu tenho aí os preparos sem redução incisal, com redução incisal. E existem outras duas possibilidades que a gente precisa levar em consideração, que seria a remoção do ponto de contato, o ponto de contato proximal, ou a não remoção, né? Então, eu posso ter preparos sem remoção do ponto de contato proximal ou com remoção do ponto de contato proximal. E essa remoção do ponto de contato, o que vai me levar para decidir isso? Se eu vou remover ou eu não vou remover? Justamente o que vai me dizer é o eixo de inserção da minha peça, tá? Então, eu posso ter um eixo de inserção por vestibular, como eu mostrei para vocês, e eu posso ter esse eixo de inserção inciso cervical. Então, dando um exemplo aí para vocês, por exemplo, pacientes que têm às vezes black space, né? Os espaços escuros ali entre a estética vermelha e a estética branca, né? Pacientes às vezes periodontais que estão controlados e fica com black space. Na grande maioria dos casos, eu preciso, nesses pacientes, fazer uma remoção aí do ponto de contato. Eu preciso remover, né? Remover esse ponto de contato para que eu tenha uma inserção melhor da minha peça, tá? Então, ponto de contato, a gente precisa também pensar, às vezes, em moldagem, né? O quanto essa moldagem vai se tornar difícil para eu fazer se eu manter o ponto de contato. Porque às vezes, o que acontece, pessoal? Deixa eu pegar o modelinho aqui de volta para vocês. Às vezes eu não faço a redução aí a remoção, né, desse ponto de contato, e aí lá naquela minha papila, o material de moldagem entra e rasga, tá? Então aí eu tenho um problema na hora de moldar. Então, às vezes a gente precisa em facetas indiretas, né, facetas laminados cerâmicos, às vezes a gente precisa remover esse ponto de contato para que eu tenha uma moldagem melhor destas áreas, tá? Se a minha faceta for direta, faceta em resina composta, nunca eu vou fazer a remoção desse ponto de contato, tá? Em facetas de resina composta, o máximo que eu vou fazer é entrar com uma lixa metálica aqui nesse contato proximal para eu poder aliviar um pouco esse contato, para eu poder, na hora da estratificação, passar aí a minha tira de poliéster sem danos aí, né, para minha resina e sem maiores problemas. Então, em facetas de resina direta, eu nunca faço a remoção do ponto de contato. Já em facetas indiretas, então às vezes eu preciso remover, né, eu preciso dessa remoção do ponto de contato em função do meu eixo de inserção ou em função da minha moldagem, de uma melhor moldagem aí do meu caso. Então, quando eu tô pensando em facetas, em preparos para facetas, o que eu preciso, em primeira mão, o que eu preciso fazer? Guia de preparo, né? Guia de orientação de preparo. Então, essas guias de preparo são as guias vestibulares, né, que a gente faz os recortes vestibular para eu ver o quanto eu vou desgastar aí na região vestibular, e a guia palatina, que é aquela guia que a gente faz para a gente poder ver o quanto que eu vou fazer de redução incisal, se eu vou precisar de uma redução incisal ou não. Então, essa guia vestibular, como que eu vou fazer?